Te contar, casar não é uma tarefa fácil por si só. Agora, preparar uma festa de casamento é muito pior. Vou te contar aqui como é que tá sendo esse início pra mim, porque eu nunca vivi uma coisa parecida. Olá, meu povo, bem-vindo a este canal que está com a noiva maravilhosa. Vocês já devem ter visto aí nos outros vídeos. Pois bem, sou recém-noiva, tá certo? Estou aqui depois de 7 anos de namoro, consegui vencer este momento difícil da minha vida e agora estou entrando em um mundo totalmente novo, o mundo do casamento. E aí, falando um pouco do meu passado para vocês, eu nunca fui aquela menina, aquela mulher, né, que sonhava em ter uma festa de casamento, um grande evento. Eu sempre sonhei no casamento na igreja, né? Eu sou católica e para mim o sacramento é muito importante. Mas é óbvio que a gente quer pegar esse tempo, né, e comemorar essa grande alegria, né, com os nossos amigos e nossos familiares. Então, logo depois que a gente noivou, né, eu e o meu agora atual noivo, a gente começou já a conversar sobre casamento. E na verdade a gente já conversava sobre isso antes, né? Eu sempre falei pra ele que não era um sonho meu de grandes festas e para ele também não, mas que para mim era um momento muito importante de ser celebrado e comemorado com a família. E aí a gente já começou a pesquisar algumas coisas, né? Quanto é que é um buffet, conversando com os nossos amigos que noivaram primeiro, e o primeiro momento é assustador. É muito dinheiro mesmo. Principalmente nesse momento, né, que é pós-pandemia, a galera tá tentando se recuperar financeiramente. Então, é muito difícil conseguir desconto nesse momento da vida. Mas enfim, a primeira coisa que eu fiz, né, junto com o meu noivo, foi a gente conversar o que é que vai ser, o que era prioridade pra gente, né? E como vai ser uma das nossas primeiras compras altas, né? Assim, a gente vai gastar um valor por decisão, né? Que a gente não costuma gastar. A gente precisou conversar bem sobre isso. E uma das coisas mesmo que eu tive, né, a questão de falar pra ele ficar mais tranquilo, né, ele é bem mais nervoso financeiramente do que eu, é que a gente jamais faria algo para se endividar. Jamais faria algo contando com um dinheiro do futuro, né? Algo que a gente não conseguisse pagar, porque é difícil, né? Assim, eu já falei pra vocês aqui também, eu não consigo dormir bem, viver tranquilamente sabendo que tem uma grande dívida no meu nome. É algo que me faz mal. Então, se eu puder não fazer, eu vou continuar sem fazer, tá certo? E aí, uma das coisas que sempre falaram, né? A primeira coisa. Você tem que ter uma cerimonialista, Meu primeiro pensamento é um gasto a mais. E eu, cara, eu quero uma coisa simples, eu não vou precisar disso. Mas eu acabei tendo algumas reuniões com a cerimonialista, né? E assim como um consultor de finanças, né? Qual o grande privilégio de ter uma cerimonialista? É que ela vive aquilo diariamente, né? O casamento, normalmente, você só vai viver uma única vez. Então é muito difícil você ter experiência naquilo. Somente na primeira conversa, né, de apresentação, ela foi falando diversas coisas que, assim, eu jamais pensei com o Júlio, né? Jamais pensei com o meu noivo. Coisas simples mesmo, como olhar um banheiro, né? A comida, o espaço. Você realmente não entende o mundo do casamento. E foi bem tranquilo, né? Ela tranquilizou, desde cara já falou pra gente que ia bater o nosso orçamento, né? Eu e o Júlio já tinha feito uma planilha de projeção de dinheiro, né? Um dia, quem sabe, eu demonstro aqui pra vocês. Mas a gente fez uma projeção do quanto a gente teria, né? Se seguir direitinho, até o mês do nosso casamento, né? Desde os valores que a gente vai receber o trabalho, desde renda extra que a gente está se programando e quanto a gente guardaria por mês. Isso tudo, galera, sem mexer na nossa reserva de emergência, né? Tanto eu como meu noivo, a gente já tem uma reserva, a gente já tem um dinheiro guardado e a gente não pode pegar esse dinheiro para um luxo. Sim, fazer uma festa é uma questão de luxo, tá? A reserva de emergência, o dinheiro que vocês guardaram durante anos, não é feito para isso, né? E como é bom você começar uma família, né, já tendo aquele valor para caso ocorra alguma emergência. A gente sabe que isso também é um privilégio, né? Boa parte dos pais aí começaram a ter filhos
se casaram sem ter nada. E é muito bonita a história. Mas eu tenho certeza que se você puder evitar isso, sua história também vai ser tão bonita quanto. Então você não precisa ter essa história de sofrimento e de desespero financeiro para você construir uma história de amor, tá? Não caia nisso. Então, basicamente, é isso, né? Nesse começo, né? Os acordos mais importantes. Ver o que é prioridade para cada um, né? Eu falei que eu prezo muito pela comida. Meu noivo, ele preza muito pelo atendimento. Então, depois que a gente fechou isso, né? Fechou, exemplo, um buffet que corresponde à comida, né? Que corresponde ao bom atendimento. Todo o resto a gente tem que fazer caber no orçamento, né? E não simplesmente querer o melhor de tudo, o melhor músico. Se a gente tivesse dinheiro para tudo isso, ótimo, perfeito, né? Se você tem esse dinheiro, massa. Mas pra gente, assim, quais pobre? Quais pobre classe média? A gente não tem condições de fazer um evento desse tamanho sem ralar muito, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, garantiu que é prioridade, né? E depois, o resto vai ter que abrir mão em algumas coisas para que caiba no orçamento. E, gente, fazer isso com alegria, né? Não é porque você não vai conseguir tudo do bom do melhor que aquilo vai virar um evento ruim ou que você vai ficar se maldizendo. Não, esse período, na verdade, é de grande agradecimento, né? Assim, a gente está aprendendo muito. A outra coisa também que eu vou tentando fazer muito na minha cabeça, né, que é um processo também, é também não procurar só o mais barato, né, só o preço, porque a gente vai tentando economizar e na verdade não é esse o objetivo. A gente tem um orçamento, a gente tem que respeitar o orçamento, mas a gente pode buscar mais, né? Essa é uma cabeça de riqueza, né? Não você se contentar, tem aquele valor, pronto e acabou. Pelo contrário, né? Tenho aquele valor para trabalhar, mas vou buscar ainda mais. E se eu conseguir mais, cara, ia fazer só isso daqui de doce, agora eu consegui mais dinheiro, eu vou dobrar a quantidade de doce. Não tem problema nenhum. O que tem problema é você já começar com o dobro de doce sem ter aquele dinheiro para pagar ou simplesmente para agradar as pessoas, né? Não lembro quem falou essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito, que é o pior tipo de pobre é aquele que quer se fazer de rico para outros pobres. Essa é a pior coisa, né? E muita gente acaba começando o casamento de forma errada simplesmente por querer agradar outras pessoas, o que não vai ser nosso caso. E de fato, gente, assim, eu já vi casamentos assim de mais de 100 mil reais, muito dinheiro mesmo, e mesmo assim, a galera sai falando mal. Então você tem que buscar que esse evento, né, corresponda, óbvio, agrade os convidados, mas principalmente aquele casal que está celebrando, né, aquela grande alegria. Basicamente é isso, tá certo? Eu vou tentar trazer aqui pra vocês como a gente se organizou, né? Basicamente o período de noivado vai ser 1 ano. A gente já tinha valores guardados, tanto um pouco pro casamento, como nossa reserva de emergência, que eu falei pra vocês. E tamo tranquilo, né? Vamos fazendo tudo aos poucos, o cerimonial tá ajudando bastante nisso. Mas se você quiser aqui essa planilha, né, de planejamento do casamento, fala aqui embaixo que eu vou tentar assim planejar de uma forma decente pra você. Se você quiser que a gente fale mais sobre casamento, também fala aqui embaixo. Curte esse vídeo se você gosta assim desses vídeos de lifestyle, né, mais ou menos. Se inscreve no canal, manda aí pra amiga noivinha, pro amigo noivinho e até o próximo vídeo.